Salto Veloso, a gente passou na casa da Karina e só para pedir uma ideia para ela, né, pedir uma opinião. E ela, não, a casa dela cheia de visitas, sempre tinha um monte de gente, ela né, gosta de fazer festa. E daí eu só chamei ela num cantinho e falei, Cá, o que que você acha, né? Daí ela falou, Mê, você quer uma sócia? Eu falei, será uma sócia? Daí ela falou, ó, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um consórcio contemplado. E era exatamente o mesmo valor da empresa, né? Que eles tinham, porque a empresa não tinha matéria-prima, ela tinha embalagem, tinha umas máquinas, e era mais exatamente o mesmo valor, assim. Ela tinha os fornecedores, né? Ela não tinha os produtos lá Da para produção, matéria-prima, matéria-prima mesmo, né? Mas mas as as embalagens e máquinas, a. embalagem e a carteira era exatamente o mesmo valor do meu consórcio contemplado. É. E daí fui para casa, eu falei, meu Deus, mas sócio, não sei, né? Daí eu não sabia nem se eu queria comprar a empresa, né? E aí agora já tinha sócio também. Agora já tinha sócio em 2 horas, Sheila, vamos nós. mas foi realmente a melhor coisa que aconteceu. Daí cheguei em casa, a gente morava com a minha sogra, né, na casa dela, e ela contei para ela, ela falou, olha, se você comprar, né, se vocês virarem sócias, eu me responsabilizo por ajudar com as crianças, fazer almoço, né, eles iam um pouco tempo na creche. Falei, então tá, então vamos comprar. Daí isso era no domingo, na quarta-feira as máquinas já estavam lá no porão, né? Casa, Acho que né? quem conheceu o porão sabe como ele era, né? Então, já estava lá trabalhando, as meninas foram ajudar, foram ensinar, e a gente era tudo, né? A gente produzia, vendia, fazia, embalava, tudo, tudo, No tudo. começo eu tinha algumas experiências assim bem legais que daí a gente pensava, não, vamos lá conversar com os nossos clientes, né? E daí a gente chegava nos mercados, os mercados às vezes pequenos, né, que eram os clientes que elas já atendiam. Daí chegava nós duas, tudo motivada, cheia de alegria, oferecer nossos produtos, né? A gente não tinha catálogo, não tinha mal tinha um produto ali com algumas velas de 7 dias e tal. E eles ficavam olhando pra gente e pensavam, por que será que eles olham desse jeito, né? Porque eles ficavam impressionados, né? Que tinha que vir duas, né? Pra oferecer vela, um produto assim que, né? Não é uma loucura de venda, né? A gente tem que falar que, assim, no começo eu tenho certeza que 90% das pessoas pensaram, isso é loucura, né? A gente tem até um amigo lá na Suíça, um pouco mais velho do que a gente, bem nosso amigo, né? E quando a gente falou pra ele, olha, nós vamos voltar pro Brasil com 3 crianças para abrir uma fábrica de vela, né? Sustentar a nossa família com uma fábrica de velas, até hoje ele fala, eu não acredito, eu não acredito. Mas assim, foi um processo difícil, demorado, né? A gente tem que falar que quem quer empreender dificilmente vai no ritmo que a gente quer. Né? Então tudo tem um tempo mais lento, assim. Então a gente tem Que que ano que ter foi, né? 2012. 2012 vocês aqui. E a Velas Print então nasceu vocês compraram o nome já. Já foi. A logo era mais ou menos parecida, né, com esse triângulozinho aqui, mas essas 3 cores, então, é a chama que sai do coração de Jesus. Qual câmera, Dudu? É que é tão pequenininha, né? Essa logo. Então, o Jorge acho que não sei se vai pegar bem. E tem uma chaminha de uma vela ali. Essa aqui, ó. Essa dali, né? A logo era um pouquinho diferente, mas assim, eu tenho que dizer que quando eu fui na fábrica olhar, né? Quando eu fui conversar com as meninas, eu gostei muito da logo. Eu achei que tem um significado bem legal. Prema significa amor supremo a Deus. Então, tem pra gente também todo significado. A gente já pensou, não vamos mudar, né? Demos uma remodelada nela, mas ficou a mesma logomarca. Mas daí a gente agregou os vidros e as velas artesanais. Elas só tinham as velas de 7 dias e as velas palito. Daí vocês compraram a empresa com o maquinário, com isso agregaram o vidro e as velas artesanais. Eram maquininhas pequenininhas, né? Mas a gente já nem trabalha mais com elas, né? Tem a de enxerto. Não, É. nem a de enxerto, ela era menor ainda, né? Já estão aposentadas as máquinas, né? E o endereço inicial era no porão. No porão. É o mesmo local? Hoje? Um pouquinho para trás, ainda era mais mesmo para terreno. dentro. Não, era o mesmo sítio, 500 né? metros, 500 metros adiante, E ficamos lá por 7 anos, né? Então a produção era junto com a loja, não podia receber ônibus. Mas eu acho que assim, desde o começo a gente teve acho que um estilo empreendedor, a gente decidiu, nós vamos trabalhar com turismo. Então a gente tem que abrir sábado e domingo. Então, às vezes não vinha ninguém lá, mas a gente sempre abriu, né? Fizemos teste, primeiro sábado, domingo de manhã, depois domingo à tarde, daí depois a gente decidiu, não, vamos abrir domingo o dia todo, sábado o dia todo, então
Vocês podem encontrar a gente todos os dias lá, né? Todos os dias. E a gente teve o que fez também, acho que abrir os olhos para isso tudo também foi a questão em 2012, quando eu fui para lá para ajudar eles a fazer a mudança. Eu fui visitar os parentes do meu pai lá em Oberösterreich. Para a Áustria. Na Áustria, na divisa com a Tchecoslováquia, né? E eles é bem num triângulo onde faz divisa com a Tchecoslováquia, Alemanha e Áustria. E ali pertinho tem a residência de verão da Sissi, né? E tem o Glasdorf, que é uma região onde eles têm a cidade de vidro, que eles chamam, mas é um parque, assim, né? E eles pediram se eu queria ir para o castelo de verão da Sissi ou se eu queria ir para o Glasdorf, né? E na época eu já trabalhava com vidros, né? Eu falei, olha, eu quero ir para o Glasdorf, né? O que eu vou fazer no castelo da Sissi, né? Eu queria ver o que eles faziam, assim, a mais, né? Em vidros, né? E eu cheguei lá, eles tinham um livro, eu falava assim, gente, que coisa fantástica, né? Tinha todo o plano de desenvolvimento deles, de como foi que eles começaram e como eles estavam naquela época com 35 anos de empresa. Eles começaram num porãozinho, onde eles tinham um espaço onde eles tiravam leite, em cima tinha um espaço onde eles faziam lanches para o pessoal que faziam caminhadas nas montanhas, né? E o proprietário, o senhorzinho, que na época já era bem senhorzinho, que hoje eu não sei nem se ele ainda vive, mas ele era bem senhorzinho já, ele fazia fretes com uma carroça ali lá pelos anos 50, 60, eu imagino que seja, e ele não recebeu o frete que ele fez um frete de taças de cristal e ele não recebeu esse valor, sabe, que ele devia ter recebido pelos fretes que ele tinha feito. Então, o proprietário da fábrica ofereceu para ele uma carga de taças. Ele falou, olha, eu não estou conseguindo vender as taças, eu não tenho dinheiro para te pagar. E ele falou, olha, se é isso que tem, é o que eu vou pegar, né? Porque ele precisava de alguma coisa, né? E nisso ele pensou como é que vai começar a vender essas taças, né? E ele começou a personalizar as taças ele arranhava as tacinhas, sabe? Para personalizar as taças. Colocar logomarca, nome de noivos, restaurante e tal. E ele começou a fazer nome, começou a vender e acabou as taças. Ele teve que comprar mais uma carga de taças e continuou fazendo o trabalho dele. E ali ele agregou com a fundição de vidro de sopro e daí a fundição de sobreposição, dessa mesma técnica que eu faço. E foi ampliando e começou a vender peças utilitárias para mesa, né? Talheres, pratos e copos e decoração em geral. Depois na época que eu fui para lá, já em 2012, ele tinha floricultura, ele tinha uma loja de trajes típicos, tinha um teatro a céu aberto, onde ele fazia apresentações também. Então, assim, aquilo foi um sonho, né? Eu falei assim, mas gente, isso aqui é um plano de vida, né? Fantástico. Eu fiquei maravilhada com aquele espaço. E eu já nem pensava na Prema, a Prema nem existia ainda, não existia, né? mas eu morava no sítio, já imaginava que aquilo lá podia ser uma possibilidade, né? Daí você foi pra lá no casamento da Karine, né? E daí eu falei, Sheila, já que você tá aí, vai lá, visita o lugar pra você ver como que é, né? E é enorme, gigantesco, é um sítio, só que a região se desenvolveu através disso. Ao redor. Ao redor. Então agora tem várias empresas nesse estilo, mas esse tem, por exemplo, loja da Victorinox, lá dentro loja da Swarovski. Então são lojas que eles revendem nome, né? Coisas também, né? Que ele revende. Tem o show do sopro, né? Do vidro. É muito legal. O espaço. Então, deixa eu ver se eu tô entendendo. Então. Esse senhorzinho que tinha perdido tudo, né? Que tinha de dinheiro. Pegou uma carga de taça de vidro. Que não era o ramo de trabalho dele. Não era o ramo de trabalho dele. Não, ele era freteiro, e né? daquilo, ele transformou em tudo isso que vocês estão contando. E provavelmente a segunda carga que ele comprou de vidro, quando acabou as primeiras, né? Ele comprou da pessoa que não estava conseguindo vender para ninguém. Então, no lugar dele brigar com os caras, né? Sei. Isso não é nem tudo. Então, tem mais história. Ele, trabalhando com o vidro, desenvolveu aquela região lá para técnicas de vidro, tanto que o ano passado, quando eu fui fazer a visita técnica pelo Dell, lá na região da Bavária, a gente foi visitar uma outra fábrica que fica do ladinho e no mesmo conceito. E aquela região foi toda desenvolvida porque eles tinham extração de carvão naquela região, e extraíram carvão por muito tempo, até que o carvão não era mais rentável a extração e também estava chegando ao fim. E eles começaram a explorar de outras formas, porque tinha toda uma região magnífica, né? Linda aquela região. Tinha mão de obra à vontade, mas não tinha o que fazer com aquelas pessoas. Então eles começaram a desenvolver para o turismo, porque era uma renda que eles poderiam ter com uma facilidade maior e tinha toda aquela mão de obra lá, né? Então, assim, desenvolveu tanto e é tão famoso aquilo lá que eu fui em 2012, fui em
17 e o ano passado, em 2022, eu fui de novo, mas o ano passado eu fui em virtude do que aconteceu aqui em Três Itilhas. Que foi essa busca de ver como a gente vai trazer um desenvolvimento, como eles trabalham esse desenvolvimento turístico lá na Alemanha, para a gente trazer esse desenvolvimento turístico para cá, sabe? Então, o ano passado eu fiquei 7 dias, né, na Alemanha. Não sei se vocês lembram que eu e a Aline, a gente até fez podcasts diários, né? A gente foi mandando ali o que a gente estava vivendo, o que a gente estava vendo e de que forma eles trabalharam para trazer esse desenvolvimento, sabe? Que